Olá, eu sou Michael Ferreira e estou aqui para novamente conversar com você um pouquinho e passar algumas informações importantes sobre o nosso sistema de previdência social. Escolhi um tema hoje, um cadastro, e as informações acerca desse cadastro são de alta importância para nós que temos uma relação com o sistema de previdência na condição de segurados. Estou falando do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você deve conhecer ele pela sigla dele, CNIS. Qual a importância disso e por que as informações sobre isso aí são importantes para nós? Primeiro, o CNIS formaliza a entrada das pessoas dentro do sistema de proteção previdenciária. O sistema de previdência existe para proteger as pessoas. É uma proteção criada pelo Estado brasileiro, na Constituição, para proteger o seu mais importante elemento, que é o povo. As pessoas que são o povo estão expostas a alguns riscos ao longo da sua vida, né? Uma doença, um acidente que reduz a nossa condição de trabalho, a morte, por exemplo, da pessoa que é o provedor daquela casa, então expõe os seus dependentes a dificuldades. São riscos que as pessoas estão sujeitas. O Estado então cria a Previdência para proteger as pessoas. O CNIS é o jeito de formalizar a entrada dessas pessoas no sistema. De que maneira? Pelo registro de informações pessoais da pessoa, o nome, dados pessoais, e também de informações profissionais acerca do trabalho das pessoas que integram o sistema. Por quê? Porque isso tudo vai gerar no que a gente chama de caracterização. O que é caracterização? É o enquadramento de todas as pessoas que entram no sistema em uma das categorias de segurados. Vou deixar nos cards aqui um vídeo do meu canal que eu trato sobre as categorias de segurado. O empregado doméstico, o contribuinte individual, que você deve conhecer como autônomo, o segurado especial, que é o trabalhador rural, o trabalhador avulso, que é a turma lá da estiva, e os segurados facultativos, que entram no sistema de proteção por decisão própria, não em razão do exercício de uma atividade profissional. Então isso tudo é lá no CNIS, que é lançado dentro do sistema compilado, e você passa a ter uma dessas categorias. O CNIS ele passa a ser chamado assim, Cadastro Nacional de Informações Sociais, no ano de 92. Ele passa a ser definido, isso foi definido por uma lei federal 8.490 de 92, artigo 19, parágrafo 3º. Na verdade, o que essa lei diz? Ela disse que o antigo Cadastro Nacional de Trabalhadores, que foi criado lá em 89, pelo decreto 97936, já existia então esse cadastro desde 89, era um cadastro que atendia o Ministério do Trabalho, aos trabalhadores e a Caixa Econômica. Esse cadastro, em 92, passou a ser chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Qual a importância dele? Primeiro, o tamanho, né? É um cadastro, uma base de dados enorme, né? Dados de 2020, da data prévia, fevereiro de 2020, informam que existiam mais de 35 bilhões de dados dentro do CNIS, dados pessoais e dados profissionais. Então veja o tamanho dessa base de dados, né? Quanta informação que tem lá dentro. O custo disso, o governo gasta em torno de 120 milhões ano para a manutenção desse sistema. Configuração de rede, a turma que é de TI que está me ouvindo sabe disso aí. Atualização muitas vezes de programas, de softwares para poder gerir aquele monte de informação. Então é um sistema muito robusto, muito grande. A importância dele também se dá pelo seguinte: quase tudo que você discute dentro do INSS, do regime geral, o INSS vai se valer dos dados do CNIS. Por exemplo, para concessão, para manutenção de benefício, para pagamento de benefício, para tudo. Para tudo o CNIS, praticamente dentro do INSS, é o primeiro documento que eles vão procurar. O CNIS também ele é prova de muitas situações que são importantíssimas para o segurado. Prova da filiação à Previdência, prova de vínculo trabalhista, prova de remuneração que a pessoa recebeu, prova de recolhimento, né? O quanto que a pessoa recolheu, o quanto que ela pagou ao INSS, e isso aí vai ser usado para definir qual vai ser o benefício dessa pessoa. Prova do tempo que ele pagou. Então veja, o CNIS ele é muito importante. E aí, para arrematar, né,
a colocar a cereja no bolo, a Lei Complementar 128 de 2002, ela estabeleceu que o CNIS ele é prova plena para todas essas discussões. Então, se a gente tiver uma discussão com o INSS, na Justiça ou dentro do INSS, não é? O CNIS, por força de lei, ele é prova plena daquelas informações. Observação, tanto o INSS, que é quem administra isso, quanto o segurado, podem pedir a mudança, a alteração. Por exemplo, o INSS ele pode pedir que o segurado apresente documentos que comprovem aquelas informações. E o segurado também pode apresentar essa documentação e exigir que o sistema, que o Ministério, que o INSS altere para deixar o CNIS correto, que ele reflita a vida profissional da pessoa e, consequentemente, reflita a proteção previdenciária que a pessoa tem direito. Okay? Então, quer dizer, nisso está a importância dele. E aonde está a complexidade? Qual que é a dificuldade? Qual é o ponto que nós temos que entender para a gente poder administrar bem e ter o melhor resultado disso aí? Essa base de dados gigantesca, ela é oriunda de outros sistemas do governo federal. Então, outros sistemas do governo mandam dados para compilar e para formar o seu histórico dentro do CNIS. Por exemplo, dados da Receita Federal, porque é o seu CPF que identifica você lá dentro. Então, isso puxa tudo aquilo que está lá na Receita para vincular daquele CPF. Se houver, às vezes, uma situação até de pendência no seu CPF junto à Receita, você pode ter dificuldades aqui dentro do INSS a depender do que seja. Às vezes você não consegue nem gerar um relatório, enquanto você não resolver na Receita. Além disso, outros dados, por exemplo, dados lá do Ministério do Trabalho, dados ligados à RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, dados ligados à GFIP, que são as guias que os empregadores preenchem. Então isso tudo vai para dentro do CNIS. A grande maioria desses documentos são autodeclaratórios. É o empregador, muitas vezes, que declara, que escreve o que está acontecendo ali. Ele que diz quanto que ele pagou, quanto que ele recolheu, quanto que o segurado, ele reteve do segurado e mandou para lá. Então são informações autodeclaráveis. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então isso tudo você já está imaginando aí. O que pode gerar conflito, divergência de informação, ligados à mesma pessoa, ligados ao mesmo CPF. E aí, na nossa época atual, que é a época da análise por meio de programas, não existe mais análise individual, não tem mais uma pessoa analisando os nossos processos previdenciários. É um sistema que vai analisar isso aí. E aí, consequentemente, a inteligência artificial, ao ver uma divergência, para ele o que tem ali? Erro. E se tem erro, é o primeiro ponto, primeiro passo para que haja um indeferimento, a negativa, muitas vezes, dos nossos pedidos lá dentro da Previdência Social. Então aí reside a informação de nós cuidarmos desses dados e, principalmente, estarmos atentos para que esses dados estejam refletindo exatamente o que nós estamos vivendo, nós estamos produzindo, nós estamos recolhendo aqui no mundo real. Esta é a importância do CNIS e a complexidade, o que nós temos que estar atento, que é a dificuldade que gera para nós que somos segurados do Regime Geral de Previdência Social. São essas as informações desse vídeo, espero que elas te ajudem de alguma forma e eu encontro você em um próximo vídeo informativo. Tchau!